Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje trataremos de um tema muito importante. Neste trimestre, vamos aprender com homens que confiaram e caminharam com Deus pela fé. A história de Abraão começa com uma voz que rompe o silêncio da idolatria. Em um mundo cheio de deuses falsos, o Deus verdadeiro chama um homem comum para uma jornada extraordinária. Agora, abra sua mente e coração e vamos para mais uma maravilhosa aula. Então, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história clássica, lá de Gênesis 13, para tentar entender o que ela nos revela sobre fé, sobre as nossas escolhas e, claro, sobre as consequências que vêm junto com elas. E toda a nossa análise de hoje gira em torno exatamente desse dilema, um dilema super-humano, né? E para ilustrar isso, vamos usar a história de dois homens, Abrão e seu sobrinho Ló. É um estudo de caso fascinante. Olha que curioso, a história não começa com um problema de falta, de escassez. Pelo contrário, começa com abundância. Depois que eles voltaram do Egito, tanto Abrão quanto Ló tinham enriquecido tanto, mais tanto, que a terra simplesmente não dava mais conta de sustentar os rebanhos e as famílias dos dois juntos. E aí que tá. Esse sucesso todo, que deveria ser uma coisa boa, acaba virando o estopim de um conflito. O problema não era a prosperidade em si, de jeito nenhum. Mas ela criou uma tensão que ia colocar à prova o caráter de cada um deles. E não era uma briguinha qualquer, sabe? Coisa de família que se resolve fácil. O termo original em hebraico, rib, aponta para uma disputa bem séria, quase uma questão legal, que ameaçava rachar a família ao meio. E para piorar, tudo isso estava acontecendo, assim, debaixo dos narizes de todo mundo. Os cananeus e os ferezeus, que moravam ali na região, estavam de olho. Ou seja, essa briga interna podia manchar a reputação e o testemunho da família inteira perante os outros povos. É aí que Abrão, que era o patriarca, o mais velho, e que tinha todo o direito de escolher primeiro, faz algo impressionante. Ele coloca a paz acima dos seus próprios direitos. Ele chega para o sobrinho Ló e oferece a ele a escolha da terra. Esse momento é uma verdadeira encruzilhada. É aqui que os caminhos se separam e a gente consegue ver um contraste gigantesco na forma como cada um lida com essa decisão tão crucial. As atitudes deles eram assim, o dia e a noite. A grande prioridade de Abrão era manter a família unida, a harmonia entre eles. Já Ló foi bem pragmático, focado no que seria melhor para ele mesmo. E essa diferença de atitude vinha de duas formas completamente distintas de enxergar o mundo. Abrão se guiava por uma promessa, algo que ele não podia ver. Já Ló se guiava pelo que os olhos dele viam, pela aparência da terra. Agora, preste atenção nisso porque é muito interessante. A narrativa vai destacar a mesmíssima ação para os dois, levantar os olhos. Só que essa ação vai ter dois significados completamente diferentes. Ló olhou em volta e, claro, viu as planícies do Jordão todas verdinhas, bem irrigadas. O texto até compara com o Jardim do Senhor ou com o Egito, de onde ele tinha acabado de sair. A escolha dele foi baseada no que parecia visualmente a melhor opção. Só depois que Ló vai embora é que Deus fala com Abrão e diz para ele fazer a mesma coisa, levantar os olhos. Mas dessa vez não era para escolher uma oportunidade, era para receber, para enxergar a dimensão completa da promessa divina. A partir daí, a história começa a nos mostrar as consequências, tanto imediatas quanto de longo prazo, de cada uma dessas escolhas. E a gente vê como os caminhos deles se afastaram de um jeito dramático. A escolha de Ló, que foi baseada na aparência, levou ele cada vez mais para perto de Sodoma, uma cidade que já tinha fama de ser moralmente corrupta. Já a escolha de Abrão, baseada na fé, resultou numa confirmação ainda maior e mais ampla da promessa de Deus. Pensa bem, Abrão abriu mão de um pedaço de terra, mas em troca recebeu a promessa da terra inteira e de um legado que seria impossível de contar, como o pó da terra. Mas ainda tem um detalhe final que é absolutamente fundamental. A vida de Abrão não era só sobre receber promessas. A jornada dele foi marcada de um jeito bem físico e visível por uma resposta constante de adoração.
Enquanto outras culturas da época estavam ocupadas construindo monumentos para si mesmas, Abrão construía altares para Deus. Isso mostra que a identidade dele não estava nas coisas que ele possuía, mas sim no relacionamento dele com o divino. E essa lista ilustra a jornada espiritual dele de uma forma brilhante. Desde a chegada em Sequém, passando pela restauração depois da crise no Egito, até chegar ao teste definitivo no Monte Moriá, cada momento-chave na vida de Abrão é selado com um altar, um ato de adoração. Então, o ponto central que fica é este. A narrativa de Abrão e Ló é uma exploração atemporal sobre o poder da escolha, e nos deixa pensando sobre a diferença entre aquilo que parece vantajoso aos nossos olhos e aquilo que é verdadeiramente prometido. Muito obrigado por estar conosco em mais essa oportunidade. Te esperamos na próxima oportunidade. Ajude o nosso canal a alcançar mais vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo com mais alguém. Tchau, pessoal!